Já começou? Já tá gravando. Começou, Fala oi pro pessoal, boa noite, Oi, galera. gente. Sejam todos bem-vindos. Tá aí fechado aí, Tá. cuidado. Hoje nós estamos aqui então É hoje. com a Janaína Freire. Janaína é graduada e mestre em design de carreira. É nordestina, como tá escrito. Dá pra ver pelo sotaque também. Eu amo esse sotaque nordestino, tenho que confessar. Doutor Arthur, você sabe o que eu tô falando, né? Doutor Arthur Matos. Já viajou para mais de 15 países. Viajante. Viajante. Internacionalista. Eu ia falar isso quando ele terminasse. Fala 4 idiomas. Quais são esses idiomas? quais são? Alemão, curioso. inglês, espanhol e nosso português, né? Vixe, Tem ich que vou colocar. Deutsch. Sprechen Sie Coloca. Deutsch? Só sei falar isso. Ja, ein Hablas bisschen. espanhol? Em todos os idiomas. E foi fácil aprender alemão ou não? Não, foi a língua mais desafiadora que eu já estudei. Sem Dizem dúvidas. que se você aprende o inglês e depois vai pro alemão, acaba sendo um pouco mais fácil. Bem mais fácil. Porque tem Sim. algumas coisas que são parecidas. É o que falam no português pro espanhol, né? Agora, não sei se é verdade no alemão. É verdade. Olha, você consegue ter uma base bem interessante para fazer esse salto, né? Agora, a gramática alemã ela é bem mais complexa. Tem algumas regras que você vai levar um tempo para se acostumar, né? Os artigos são complexos. Mas, para mim, eu acho que o que foi mais desafiador é que quando eu comecei a estudar alemão, o meu inglês não era tão bom. Então, isso foi bem desafiador. E aí, eu tive que aprender os dois meio que ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que foi uma experiência importante, porque eu não recomendo meu cliente a fazer isso. Uhum, Entendeu? Eu certo. passei um pouco de sofrimento. Coisas que a gente faz e a gente não recomenda. É isso. Isso. Mas foi Entendo. importante. Abandone tudo. Mentira, não faça isso. Eu fiz, mas não faço. Não é legal, não é legal. Mas, oi, Janaína, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, esse podcast. É uma honra ter você conosco. Um Conta um prazer. pouquinho aí de você, quem é a Janaína e como ela foi chegar na Irlanda. Nossa, o trajeto até aqui, a Irlanda, tantas coisas aconteceram, É né? muita história. É muita história. história A gente pra contar. passaria o dia aqui. Ah, que bom. Tá no lugar certo. Bora. Então, acho que foi isso. Bora prosear. Então, a minha trajetória começa na experiência do alemão, né? Há 10 anos atrás, quase 11, quando eu decidi fazer intercâmbio para a Alemanha. E aí eu escolhi ir através de uma ONG, né, que é a AFS. E essa oportunidade me levou até o high school, na Alemanha. E aí eu tinha terminado o ensino médio no Brasil e decidi fazer como se fosse um 4º ano na Irlanda, ou na Alemanha, desculpa, mas não pensando nessa coisa do ensino médio em si, pensando na questão da língua, pensando na questão da cultura. Isso era uma imersão que eu queria muito, isso. E o custo-benefício da ONG foi algo que facilitou muito essa experiência, porque quando eu calculava esse custo-benefício de agências e outras empresas e a ONG, nossa, era uma diferença incrível. Absurda. Isso, era incrível. Então, essa ONG me possibilitou essa experiência e eu fui morar em Iserlohn, na Alemanha, que é na Renânia do Norte-Westfália. É ali perto de Dortmund, vocês conhecem o Borussia Saúde. Dortmund? É mais pra cima ali? Não. Não. É mais pra... Pronto. Eu conheço a Alemanha, mas eu só conheço o lado Dortmund. Vocês norte. conhecem Düsseldorf? Ah, ja. Não. Düsseldorf, Ja. pronto. Quer dizer, ja. Düsseldorf é Sei. a capital do estado que eu morava. Ah, legal. Isso. E aí, nessa experiência de um ano, quando eu voltei, acho que vocês entendem isso muito bem, você já não se identifica mais tanto com o Brasil. Quando você volta, você se acostuma com essa vida no exterior. Você aprendeu muitas cultura. coisas. Você abriu o seu Isso. mapa, né? Isso, e É na uma época graça, eu tinha né? Você- 18 anos. Então eu voltei, Nossa, mais nova ainda. eu começava a não me encaixar. Eu começava a dizer, legal, mas já não é isso aqui que eu quero pra mim. Interessante, mas Mas você não. fica não comparando, você chega pra você comparar, né? Era Não, mas exaustivo. lá dá pra fazer Isso. isso, lá tem que fazer aquilo. O pessoal, quando minha família é a Isso. mesma coisa. E Isso na é. época, há 10 anos atrás, era muito mais barato viajar do que é hoje. Assim, o que eu pagava nas passagens aéreas era surreal. Eu não vejo 5 mais. euros. Eu paguei 3 euros de passagem aérea. Caraca, eu já peguei 3 que euros. pagar 5 euros de passagem. Foi o mínimo que eu já paguei. Foram 3 euros. Eu Então, paguei assim... 99. Pegou pagar É 1,99? surpreendente, né? Desde que eu sentei aquela- aqui... Sério, Também, desculpa, não quero ser, Surpreendente. Mas pra não quero onde? ser aquelas crianças chatas. Não, Não, mas eu foi adorei. 99. Você foi pra onde aí? É possível. Eu fui pra Manchester, mas o que acontece? Manchester por a 99. gente tava pensando, será que a gente vai continuar dormindo ou a gente 2 vai viajar? euros. Você não pegou sério, um ônibus. Você não pegou um ônibus. Vai dois pegar euros. avião. O táxi
táxi saiu mais caro, velho. Nem o Student Livre. O McDonald's é mais caro. Enfim, Não, então, assim, quando eu comecei a comparar, né? Eu saí da Alemanha e voltei pro Rio Grande do Norte, que é um estado... não sei se vocês conhecem o meu estado. Meu estado é lindo, é maravilhoso, mas em termos de desenvolvimento, de trabalho, Sim. de colocação profissional, mercado, não tá fácil. Já não estava há 10 anos e continua uma situação que não tá fácil para muitos jovens. Então, outra coisa que mudou no meu mindset foi que antes de ir para a Alemanha, eu queria fazer direito. Então, quando eu voltei, eu já pensei, não, esse não é mais o meu caminho, sabe? Eu quero algo que eu possa usar para sair do Brasil depois, que me dê um pouco mais de liberdade, naquela mentalidade que eu tinha. boa. E meu pai foi a pessoa que chegou e falou, por que você não faz relações internacionais? Direito não é um curso que eu acho que combina com você. Eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a amadurecer a ideia. Eu falei, cara, esse é o meu caminho. Não é direito. E acabou que as matérias que eu entrei em direito, dentro de relações internacionais, eu não me identificava com nenhuma. Não era, de fato, o meu caminho. Então foi o seu pai que falou pra você o que era melhor. Porque normalmente é o contrário, né? Tipo, o pai fala, não, por que você tá fazendo esse curso? Você tem que ser, sei lá, advogado. Não. Mas não é assim. O seu pai foi diferente, então. Foi decisivo o negócio. Os meus pais, eu costumo dizer assim, que eles são muito incentivadores. Eles são muito fora da curva nesse aspecto, porque eles tiveram visões de coisa que muitos pais daquela época só julgavam eles por terem aceitado. Então, assim, enquanto eu terminei o ensino médio, os pais eram, tem que fazer medicina, tem que fazer direito, tem que passar na federal em primeiro lugar, tem que ter o churrasco. Essa era a mentalidade Tem que de ter uma 10 carreira, anos né? atrás. De 20 anos, 30 anos. E se Mas você não passar, você não vai, você não é ninguém. Meu pai me mandou entendeu? pra Palmas uma vez pra fazer um concurso na Federal de Palmas. Aí eu Parabéns, hein? cheguei lá, fiz a prova. Falei, rapaz, que prova difícil. Aí o pessoal saindo na prova, poxa, achei essa prova foi fácil. Eu falei, rapaz, será que eu vim pro lugar certo? Mas Aí meu tio depois mandou uma mensagem pra gente, Vitão passou em primeiro. Primeiro? Com o negócio de virar de capão da cabeça aqui, ó. Não chegou nem perto. Não tinha nem estudado. Eu falei, não sabia, nem sei se era aquilo que eu queria. Então foi exatamente, foi uma coisa que eu fui meio forçado. Eu não curti. Depois eu fui ver e não me encontrava mais nem mesmo na área de comércio exterior. Sim. Aí como é que chega você, por exemplo, Janaína, como a designer de carreira? Isso. O que você faria nesse caso aí para quem tá perdido? Tipo, vamos supor, o Vitão, o pai dele enviou para lá, mas ele não queria fazer aquilo, mas ele não sabe o que ele quer fazer. A gente precisa descobrir quais são os potenciais que ele tem. Todo mundo tem alguma coisa que você é muito bom e às vezes o meio que você tá ou as experiências que ele teve, alguma coisa não tá possibilitando a gente identificar os potenciais que ele tem. Sim. Então eu trabalho em sessões individuais com o meu cliente para entender os pontos fortes dele. Será que ele é ouvido? Será que ele já pensou sobre os sonhos dele? Será que ele já encontrou possibilidades que se encaixariam com o que ele gosta de fazer? Então, às vezes, o meu cliente, ele sabe o que ele gosta, mas ele nunca viu aquilo no mercado. Então, isso aconteceu comigo no Rio Grande do Norte, porque eu falava assim, eu quero trabalhar em algo que eu possa conectar culturas, pessoas, trabalhos, serviços. Aí as pessoas diziam assim, lá no meu estado, como é que você vai fazer isso aqui? Não tinha sentido. Então, não é que o estado tá errado, mas eu tava no lugar errado, entendeu? Naquele momento, né? Sempre pensando aí há 10 anos atrás, não era o mundo globalizado que nós temos hoje, que a gente usa online, que a gente tem muita coisa, muitas ferramentas que possibilitam essa descoberta que você perguntou, mas existe uma avaliação, existe um caminho para isso, entendeu? E você não tinha nenhum amigo, um conhecido que acabou se identificando com o que você fazia para acompanhar você nesse processo? Ou você foi o efeito manada, a pessoa que saiu assim, o pessoal ficou de olho torto? Você tá vendo? O que essa pessoa tá fazendo? Você diz em relação a ser design de carreira ou ser internacionalista? Porque design de carreira foi a última etapa, né? Eu começo no processo de ser internacionalista. O primeiro passo é ser internacionalista. Porque quando essa etapa de 2012, eu não era design de carreira. Eu era uma menina que terminou o ensino médio e agora, né? Vamos trilhar um caminho. Você conheceu da Alemanha, voltou, não queria fazer direito. Isso, fui para Relações Internacionais, que não existia esse curso no meu estado, ele tinha começado há poucos anos, tipo 2, 3 anos. Certo. Quando eu comecei a fazer esse curso, as pessoas diziam assim, que coisa sem sentido. Aí você vai fazer o quê? Você vai ser diplomata.
E fora isso? E aí? Fora isso. O que você vai morrer de fome? Tipo, era o que eu escutava. Eu escutei muitas coisas muito negativas. A galera é criativa pra caramba. Olha pra eles e fala assim, ó, chupa. Muita coisa. Eu escutava muita comparação no sentido de... Minha irmã, por exemplo, ela fazia odontologia. Eu já vi pessoas dizerem assim, olha, essa é a Ana Carla, ela faz odontologia. E essa é a Janaína, ela tá na faculdade. Não dos meus pais, jamais dos meus pais. Eles eram extremamente incentivadores. Eu te entendo porque aconteceu isso com a minha família também, quando eu fui fazer administração. Meu pai foi o primeiro, assim, a esculachar. Falou, pra quê? Pra que esse curso? Esse curso não faz sentido, né? Você vai ser o quê? Você vai ser dono de lojinha de cachorro-quente, esses trens, vai administrar Quem que você vai administrar? Você não tem nada. Então, assim, eu passei muito por isso, mas depois de 4 anos, as coisas encaminharam para um lado, né? Mas o interessante é que o que você está falando em relação a identificar os pontos fortes, né? Eu passei muito por isso, porque durante 10 anos eu fui corretor de imóveis. E eu nunca gostei disso, né? Nunca gostei da profissão. Mas dentro da profissão eu sempre ouvia das pessoas que eu tinha um potencial, que eu tinha talento, que eu tinha aquilo outro. E eu não conseguia achar, eu não conseguia me identificar ou achar esse caminho até sair do Brasil, né? Porque quando eu saí do Brasil, não estou falando que o Brasil é culpado, não é nada disso, não. De forma alguma, mas em qualquer país acontece isso. Exatamente. Você se encontrando. Né? Exatamente. Você descobre outras coisas, né? Tipo, outros mundos. E aí foi, planeta, exatamente, foi aqui que eu consegui, ok, esse aqui sou eu, ninguém me conhece, é daqui pra frente. Entendeu? Não significa que você tem que se jogar de uma vez só. Acho que... Mas foi quase. Foi pouco, faltou pouco. Faltou pouco. Mas é mais ou menos isso. E foi ouvindo isso, exatamente isso que você falou, sobre a identificação de potencial. Foi ouvindo isso de um coach na época que eu falei, cara, eu sei que eu sou bom, mas eu não sei aonde. Eu vou sair Sua missão é descobrir, entendeu? Não importa o que você faz hoje, não delimita o que você vai fazer o resto da sua vida. A gente vive um período que a gente vai mudar de área várias vezes. Tá tudo bem. Quanto mais a gente se acostumar com essa ideia e se tornar flexível com esse processo, mais caminhos interessantes eu acredito que a gente vai encontrar. Exatamente. Sim. Com disciplina eu acho que tudo dá certo, né? Sem dúvida. Tipo, então é aquela coisa, não importa o que vai acontecer, você vai ter que acordar de manhã e arrumar sua cama todos os dias. E eu digo isso no estudo também, né? O estudo ele é importante, principalmente no seu caso. Você também... O que acontece? Nessa experiência de bolsa de estudo, você conseguiu trazer com você uma bagagem, uma experiência para poder mostrar para as outras pessoas como que é isso? Então... Eu sei assim, bem superficial. Como é que é os detalhes da coisa? Então, quando eu entrei em Relações Internacionais, aí eu já comecei a escutar que só dá certo a galera que é de São Paulo. RI só dá certo em São Paulo, Brasília e Rio. Eu já falei, tem alguma coisa muito errada aqui. Você é tão grande, só dá certo em não tem como. Não existe essa área que só dá certo em... A gente tá falando de pista de esqui. Eu não tô querendo ser dona de uma pista de esqui para só dar certo em países que tem neve. Não era o meu caso. Então, sempre você desconfie dessa galera que é muito negativa para algo, porque alguma coisa eles não estão fazendo. Mas eu escutava isso com muita frequência na faculdade e eu falei, cara, eu vou usar isso como um gás, né? Tudo que eles estão dizendo, eu vou tentar ver se é isso, se não for, eu estou muito feliz no meu curso. E é isso que importa. Né? Eu sentia que era o meu caminho, cada dia mais eu amava o curso. E eu ia lá trilhando com paciência. Até que eu descubro que Relações Internacionais tem muita oportunidade de bolsa, né? Legal. Não só Relações Internacionais, mas na época o meu foco era só esse. Então eu queria conectar meu curso a outras coisas. Eu não queria ficar restrita a Natal ou ao Brasil, eu queria outras experiências. E a minha faculdade começou a abrir editais de bolsas, né? A minha faculdade, o pessoal reclamava muito, mas era uma faculdade internacional e ela fazia muita feira de carreiras, de oportunidades no exterior, era uma faculdade conectada a outras faculdades no mundo e eles ofereceram pela primeira vez na época uma bolsa de estudos para os 26 melhores alunos. Então, se você tivesse notas altas, você poderia concorrer, eles iam pagar tudo. E aí foi a minha primeira bolsa.
né? Foi um processo interno, é um processo diferente do que acontece na maioria dos casos. Então, esse foi meu primeiro contato com bolsa, com edital, com processo, entrevista. E eu fui morar 3 semanas nos Estados Unidos, né? Não foi morar, foi uma experiência bem curta, foi. E eu fui morar no campus da faculdade, que era parceira da minha, né? Que era a Santa Fe University of Art and Design, que era no Novo México. Ah, legal. E foi. Aí a gente fez curso de inglês, 3 semanas. Eles pagaram os tickets, pagaram a estadia, o curso, a alimentação, Foi no tudo. Vasco. Foi maravilhoso. Foi um sonho. Cheguei lá, primeira coisa, ó, tá aqui o ticket da alimentação, é nesse cartão, aqui é o transporte. Aí a gente foi pra Las Vegas, que era muito perto. Perdeu tudo em 10 minutos? Não, brincadeira. Então, eu tinha 20 anos, eu ia fazer 21 um mês depois, então eu não pude podia entrar em entrar, nada. Eu não fiz nada. Era Era só só foto. foto, acabou. E não, a gente foi expulso de um cassino, não podia nem entrar. Caramba. É muito É, rigoroso, é, é muito rigoroso. E aí, assim, foi uma descoberta essa experiência. Eu falei, cara, tem mais coisa que eu posso estar fazendo e eu vou descobrir mais caminhos. Essa experiência me provou que ali era o caminho certo, né? Eu gostei, tudo muito bom, vamos lá. Volto para o Brasil, termino o curso. E aí conheci muitas pessoas dentro de relações internacionais, em grupos do Facebook, perfil no Instagram, que na época não era como é hoje. Você vê que hoje a gente tem muito conteúdo bom de relações internacionais e de muitos outros conteúdos linkados à minha área, mas na época era ainda muito inicial. O Instagram ele não tinha essas ferramentas que tem hoje, nem essas outras redes sociais. Então, através desse networking, eu acabei conhecendo pessoas que aplicavam, aprendi muito sobre o processo. Quando eu finalizei a graduação, eu entrei numa organização internacional, né? Que eu não sei se vocês conhecem, a OEA, Organização dos Estados Americanos, que fica em Washington, D.C. Bom saber. Isso. Obrigado. Aí era um processo que era, assim, toda a América Latina, Caribe, Estados Unidos e mais de 800 participantes para o processo seletivo, e eles selecionaram 40 na minha época, foi. E aí eu fui para o setor de business deles, que é uma área que eu gosto bastante, me identifiquei, né? Essa coisa de negócios, negócios internacionais, isso, Legal. comunicação. Legal. Fiquei dentro dessa parte, trabalhando nos Estados Unidos. Aí eu me mudei para Washington, D.C. E aí começa mais uma etapa dessa coisa da carreira, né? Que muitas pessoas pensam assim, você ajuda só na carreira acadêmica ou na carreira internacional? Gente, é um link. É tudo conectado. Você vai fazendo uma sequência de experiências e aquilo ali vai te levando a outras coisas que vão resultar no que você vai ganhar financeiramente, na vida que você vai ter, onde você quer estar, né? Então, começa a minha trajetória aí. Que é a mesma pessoa que está fazendo tudo no final das contas, né? Então, tipo, Sim. eu, Santiago, meu lado profissional, meu lado pessoal, tá tudo dentro de mim. Então, tipo, para eu poder criar uma carreira, alguma coisa, deslanchar, eu tenho que preparar eu mesmo. Então, chega no caso você moldando esse candidato, esse cliente, como é que seria? Com certeza. Alguns clientes, eles já viveram essas experiências. Então, eles querem uma nova aventura, eles querem um master, eles querem tentar um estágio. E como eu já vim desse processo, eu já sei o caminho. Eu já sei as perguntas, eu já sei um legal. pouco do processo. Vai Quais são mudando as o áreas? candidato, vai Isso. passando. Esse negócio é Quais as interessante. áreas, normalmente, que você consegue aplicar para isso? Todas as áreas têm oportunidades. Todas. Não existe essa área que não tem. Tem alguma que em específico acaba puxando mais, as pessoas acabam te procurando mais em uma devida área ou não? Ele acaba sendo bem Olha, então, abrangente. por incrível que pareça, por ironia do destino, a área que mais me procura é a galera do direito. E tem muita oportunidade, ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam assim, eu fiz direito, eu nunca vou poder sair do Brasil, nunca vou poder usar a minha profissão. E é o oposto. Mentira. Tem uma advogada aí que fala, né? Que trabalha bastante aqui na Irlanda, Ela é na famosa Espanha, Brasil. You're Right, você tá falando, né? Hã? Da You're Right. A Késia. Acho que acredito que sim. Sim, ela é vamos forte, trocar uma ela- ideia com você também. Vamos ver se a gente consegue Ah, puxar se um você. dia- Bater um papo aí, ué. Só vou chamar. Eu tenho um professor, foi meu professor de empreendedorismo na faculdade, e ele é doido pra vir pra Irlanda, né? E ele vive conversando comigo. E aí eu queria te fazer uma pergunta dentro dessa área.
de planejamento para pessoas que estão no Brasil, tem uma área formada, já sabe o que faz e tal, mas só quer mudar, quer empreender em outro país, como a Irlanda, como os Estados Unidos, alguma coisa do tipo, só que ela não sabe fazer, né? Ela tem um capital e tal, e você, tipo assim, consegue direcionar essas pessoas a se orientarem, a saber o que elas querem, o que fazer, essas coisas. E como é que funciona? Conta um pouco para nós. Olha, a primeira coisa, eu tento identificar o perfil daquela pessoa, certo? Então, para mim, não é simplesmente eu oferecer uma bolsa de estudos, ó, tá aqui o edital e é isso, e se joga e boa sorte. Não funciona assim. Primeiro, eu quero entender quem é você, como que você se vê no futuro. Será que aquele país vai fazer sentido para você? Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas, elas não pensam. Elas só veem assim, a Irlanda tá dando muito dinheiro, partiu, o meu vizinho, o primo, meu amigo se deu bem, eu corri, entendeu? Então, será que você se acostuma com o clima da Irlanda? Será que você sabe como as coisas funcionam na Irlanda, a burocracia, que a gente estava falando sobre isso, o quanto é lento? Então, assim, o primeiro ponto é entender o background do meu cliente. A capacidade dele, o potencial que ele tem, os sonhos que ele tem, como ele se vê a longo prazo, para começar a trilhar essa jornada dos países. E aí, com a experiência que eu já tenho, como eu já atendo há mais de 5 anos, cliente acreditem, eu escuto diferentes histórias todos os dias. Então, isso me ensina muito. Tem muita experiência. Muita história. Todo dia você ouvir várias histórias, você acaba aprendendo muito com elas, entendeu? Então, é um direcionamento muito especializado, porque aí eu vou ver que capital esse cliente tem, qual é o perfil dele, que países eu poderia identificar que daria certo para ele diante do que eu estou vendo na história dele. Eu faço pré-mentoria, ele preenche o formulário, eu estudo o caso dele para poder fazer uma orientação personalizada. Então, não é uma coisa assim, ele brotou aqui, vamos... Entendeu? Não é mágico. E quais são os fatores mais relevantes para você ter uma decisão na carreira, na sua vida profissional? Olha, eu acho que o que você sonha é o fator mais relevante, porque eu vejo que os clientes que eles não têm um sonho, que eles estão ali só porque alguém está empurrando eles ou porque alguém disse que é bom, eles não conseguem manter o foco. Sim. E a vida no exterior, ela é resiliência todos os dias. Não tem um dia que você não tenha que exercitar essa resiliência. Exatamente. Imagina que casa, isso, vocês estão todos enganados. Porque o que eu mais ouvi e ainda ouço falar são de pessoas, às vezes, que têm um patrimônio no Brasil, tem profissão, tem tudo, mas de repente está insatisfeito com o local, está insatisfeito com o país e fala, vou vender tudo, vou juntar um capital e vou empreender no exterior. Às vezes vou trabalhar de táxi, vou comprar alguma coisa, vou vender, vou trabalhar com comida, essas coisas. Só que aí chega aqui, bom, não sabe o que fazer porque as leis são outras, a burocracia é outra, o clima é outra, a cultura é outra, né? Então é isso, é mais ou menos nessa direção que eu tento falar para meus amigos também. Primeira coisa, você tem que saber o que você gosta. Fazer uma pesquisinha, uma pesquisa de mercado também, antes de fazer qualquer coisa. Mas não é só trocar o real pelo euro, pelo dólar que vai mudar tudo. E não é ouvir a conversa com um, conversa com outro que foi e tal. Cada um tem uma experiência aqui, cada um tem uma limitação, seja ela de, sei lá, educação ou financeira, ou enfim, sabe? Então, cada um tem uma oportunidade diferente. E das visões do Setcast é justamente isso, é mostrar para você que está nos ouvindo que não é só o dinheiro, é saber como aplicar, como investir e aonde a bolsa ou o exterior se torna esse investimento também, caso você tenha esse sonho. Setcast. Fechou! Eu acho que a mentalidade da pessoa é muito importante, né? Não só nesse planejamento de sair do Brasil ou de ter só uma experiência fora. Eu sempre falo assim, você não é obrigado a amar a vida no exterior e passar o resto da vida lá. Você pode querer uma experiência, ganhar uma qualificação internacional de muito peso para sua carreira, voltar a ganhar muito dinheiro com isso, que eu conheço pessoas que também fizeram isso. Cada um tem o seu caminho, mas a gente precisa... Adapta, sim. Eu, por exemplo, eu nunca consegui me adaptar de volta. Não, mas você falou isso, mas eu tenho vários amigos do primeiro ano que vieram para cá, fizeram a experiência do intercâmbio, nem renovaram, ficaram um ano, que na época era um ano de visto, né? E voltaram para as mesmas áreas em outras empresas maiores, com possibilidade de ficar viajando a trabalho. Então, tipo... Não, sabe? Não é só você ir para aprender um negócio e voltar para a mesma situação. Não. É sempre crescer, pensar no negócio crescimento. É crescer, então, tipo...
É muito E legal você, isso, né? e uma coisa que vocês estão falando de planejamento financeiro. A carreira no exterior, ela é um planejamento financeiro constante. Então, muitas pessoas às vezes chegam no meu Instagram e falam assim: como é que eu consigo uma bolsa com tudo pago e, tipo assim, de graça, 0,800? Tem Instagram dela, tem Entendeu? Instagram dela. Mágica, entendeu? Pra quê? Processo. Não precisa, né? Então, eu falo assim, gente, o caminho não está aí. Não busca isso pra você, porque não existe nada que vai te dar 100%. Existe um investimento por trás. Ninguém vai te dar o seu passaporte. Você tem um custo aí, já começa com R$300 só pra pensar. Só pra Pensou pensar. é 300 Né? reais. Pensou. Não existe almoço grátis, né? Não. existe almoço grátis. Imagina a sua documentação toda apostilada, cartório, tradução juramentada, tudo isso é do seu bolso. Nenhuma bolsa vai te dar o dinheiro antes para você fazer, para você aplicar. Então, eu sempre falo assim, você tem esse sonho, no dia que você começar os seus estudos, no dia que você ou não vai estudar, vai querer estudar fora, o que você vai fazer? Você começa hoje. Não é amanhã que você pensa. E mesmo a galera que consegue bolsa, eu não recomendo eles a saírem do Brasil sem uma reserva. Porque eu já vi burocracias atrasarem a bolsa que eles recebem. E aí, você vai fazer o quê? Não tem como. Não tem, entendeu? Não tem ninguém para te emprestar. Você não conhece ninguém. Mesmo que você receba dinheiro do Brasil, isso pode atrasar. Não é imediato, a gente sabe disso. E né? tem lugar que é frio pedir dinheiro na rua. É complicado. Aí, viu? Hoje, por exemplo, aqui tá o quê? 0 grau, aqui é Não, tá menos zero, 2, parece sei que lá, mano. fez menos 8, fez menos 8. Tá maluco. Enfim, pensa bem. Não, e assim, eu já vi pessoas passarem por problemas na hora de abrir a conta no banco, que não foi culpa da bolsa, culpa às vezes da pessoa, não se organiza, não leva a documentação correta, não lê, não se prepara. E aquele atraso ali foram 20 dias sem o dinheiro da bolsa. Nossa. E aqui é bem burocrático para você abrir uma conta no banco também. Não É? é tão simples. Não é simples. Então as pessoas acham assim, eu chego lá, vai cair o dinheiro na conta, eu vou ficar rico, é 1.000 euros, sei lá, vamos dizer, uma bolsa, 1.000 euros mensais, vou ficar rico, converte em real. Gente, pé no chão, quanto é o seu custo, quanto custa a sua acomodação, quanto custa o seu supermercado. Tem que colocar no papel. Se você não colocar, você não consegue fazer isso de forma sustentável, que é o mais importante. Que legal. O planejamento é essencial para esse fala. tipo de situação, para essa tomada de atitude, né? Tomada de decisão. E Se você falando- simplesmente sai do Brasil e se joga para um lugar, você acaba se esborrachando. Pode se esborrachar ou não, você pode se dar muito bem também. Mas a probabilidade de você simplesmente acertar o jackpot, né, ela é curta. Mas tem que estudar também, né, cara? Se for ver os casos de sucesso aí, a galera... Eles estudam, não importa o que seja, eles estudam alguma coisa, ou tudo, sei lá. Teve algum projeto durante todo esse seu processo como carreira de design né, que ficou marcante para você? Teve um cliente que você falou, pô, eu utilizo esse exemplo aqui para todo mundo para, como que eu posso dizer, como forma, vou reformular. Um case de sucesso. Um case Um de case de sucesso. sucesso. Nossa, eu adoro essa parte. Eu amo. Eu adoro nossa. essa frase. Case de sucesso. Eu Você amo. caprichou agora? É o que eu mais ouvia na faculdade. O case de sucesso. Monark. Case de É, sucesso. Monark. Não fala isso. O Monark tá ali, ó. Sempre. Gente, então... Olha, no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo com uma das minhas clientes, que hoje é uma amiga, né? Ela mora em Londres, é a Júlia. E ela teve mais de 8 aprovações. Na época do vídeo, há 8 meses atrás. Hoje eu já não sei mais quantas aprovações que ela tem, porque ela já aprendeu essa metodologia do application, ela já fez um bom storytelling, então ela já participou de conferência com bolsa, estágio, mestrado, ela já passou em vários, já nem sei, eu não sei decorado tudo que ela já passou, mas ela conta a história dela, de como a gente começou a mentoria, como que foi o processo, as dificuldades que ela teve. Que legal, cara. Isso. E tem outros cases que vocês vão encontrar lá no meu perfil do destaque de feedbacks, que aí as pessoas vão contando, Janaína, passei, tá aqui a minha carta de aprovação, consegui trabalho, né? Eu tava no meu aniversário no ano passado, e um dos meus maiores presentes foi um cliente que a gente estava fazendo o currículo dele, o LinkedIn, organizando tudo. E ele foi aprovado num trabalho, ele é engenheiro mecânico, então ele foi trabalhar na Hungria. Caraca. Saiu do Brasil com trabalho.
Que legal. Sim. Então, assim, ele me deu o meu maior presente no meu aniversário. Foi surreal, porque a Marcante. cada O resultado, aprovação, eu sinto como se fosse minha, eu comemoro como se fosse minha. A do meu noivo também, agora foi um processo que eu vivi intensamente com ele aqui na Irlanda, né? Que ele conseguiu o visto de trabalho dele. Não temos passaporte, nada, cidadania, passaporte europeu, né? Sim, sim. Tem um brasileiro, pra deixar claro o que eu tô querendo dizer. Então, assim, a gente viveu esse processo junto, foi bem intenso, acompanhei todas as entrevistas dele, tava ali dando insight, trocando ideia, ajudando ele a fazer as cartas de apresentação, o storytelling das entrevistas, que a galera acha que é só chegar e... Bater um papinho. Não, Não. longe disso, né? Então, assim, tem muitos cases, graças a Deus, mas esses são muito marcantes, né? Maravilha. O cliente precisa ser consciente de que é um processo de muita resiliência. Não vai ser a sua primeira entrevista que você vai abrir champanhe. Não vai. Não, é Você muita falou dificuldade. Você falou do LinkedIn. O LinkedIn no Brasil começou a ficar famoso assim, né? Agora, recentemente. A gente não utilizava o LinkedIn uns tempos atrás. Pô, a galera aqui usa pra date, cara. Aqui pra date? É, sério, pra namoro. Mas Porque aí já vê, forte. não, aí já vê, tipo, qual que é a posição na empresa, qual que é a carreira, qual que é isso. Aí pensa, esse aí já deve ganhar tantos mil por ano. Meu Deus, esse Sabe aqui eu o tô quê? por fora, tá? É, Isso pensa aqui é que... novo. Aí você vai poder me levar pra um lugar diferente, não... Eu não usei a não vai me- plataforma, Não imaginava isso de você, Thiago. Não imaginava isso de você. Não, E funciona. Não, porque não funciona, não sei. Olha, isso é novo, tá, gente? Ele trouxe vários insights desde que ele sentou aqui. esse rapaz aí... cara... Não, mas querendo ou não, assim, no Brasil eu nunca cheguei a utilizar o LinkedIn. Nunca utilizei o LinkedIn no Brasil. E utilizei aqui, mas eu não dei aquela atualizada no meu Tá. LinkedIn. Nunca cheguei a passar por um processo seletivo pelo LinkedIn. Eu também não. Já fiz aplicações, mas Não cheguei a passar por um processo. Mas eu vejo que muita gente corre atrás, faz o seu LinkedIn, deixa bem atualizado. Tem um prédio do Apresentação LinkedIn e tudo, né, próximo aqui também. Prédio sinistro, cara. Lindo, lindo, lindo. E aqui é um processo bem normal. É muito normal o pessoal utilizar o LinkedIn como plataforma para contratação. Né? Com certeza. Você trabalha também atualizando o LinkedIn do pessoal, quando eles entram em contato com você? Como que é o processo também pelo LinkedIn? Olha, o LinkedIn é a sua vitrine. Independente do que você quer fazer, você tem que ter LinkedIn. E eu descobri isso quando eu passei uma das minhas maiores vergonhas. Porque eu não tinha o perfil e eu tava num lugar que todo mundo respirava isso. Já vi Então, essa história já. Eu passei muita vergonha. Eu falei, cara, não posso mais. Que coisa, assim, a gente tem que estar atento às coisas que estão acontecendo, né? E no Brasil, o LinkedIn hoje é a segunda rede social que mais cresce, em termos de lado profissional, né? Claro que existem sites de relacionamento e tal, mas é outra intenção. É outra coisa. Tá, Santiago? Mas falando assim, em termos de crescimento profissional, o LinkedIn é a segunda rede que mais cresce. Então, assim, o Brasil ele vem modificando essa interação com esse perfil. Não é uma coisa recente, mas está acontecendo essa transição. E nos Estados Unidos, na Alemanha, em alguns outros países, há mais de 10 anos é uma ferramenta principal para a contratação. Então, há 5 anos atrás, em 2017, quando eu morava nos Estados Unidos, o meu chefe me liberou para participar de um evento chamado Spring Meetings. E eu chego lá, começo a entrar nos lugares, não conheço ninguém, mas eu adoro ir para um lugar que eu não conheço ninguém, e eu gosto de fazer amizade. Um evento com os quitutes. Muita coisa. Champanhe, não sei o Quitutes e quê, brioches. umas coisas que eu não sabia nem o que era. Uma comida da Índia, uma comida não sei de onde, da Tailândia. E eu lá, legal. Toda bacana, fina e plena. né? Você finge costume, você nunca foi. Palestra de economia, palestra não sei de quê, econometria, futuro do desenvolvimento, tecnologia. E eu ia num canto, eu ia no outro, eu ia num canto. E começo a conversar com o pessoal, e o pessoal, tem LinkedIn? Tenho e tal. E eles trocando o LinkedIn, e eu fiquei lá, morrendo de vontade de estar naquela interação, em fazer aquele networking. E não, eu só passei vergonha, eu não tava ali pronta, sabe? LinkedIn, Eu não tinha a mas minha não deixa esses negócios, a não. minha Não vitrine deixa. tava ali inexistente, entendeu? Sim. Então eu sempre falo pra galera que é o seu marketing pessoal. E isso é uma coisa que eu cuido do meu cliente, para que, independente do objetivo que ele tenha hoje, ele tem que ter a vitrine dele pronta. Porque ali aquelas pessoas iam me ver como profissional. Mesmo que eu não estivesse buscando um emprego, mesmo que eu não Sim. estivesse pedindo bolsa,
ou estágio, ou Você o já que tem quer uma que certa seja. autoridade para poder estar lá, né? Então, independente do Ou que não. você é, se eu fosse estudante, se eu fosse Sim. estar... Não importa o que você é, se você tá ali, você conheceu pessoas novas e aquelas pessoas podem fazer a diferença no seu futuro, só de você ter uma interação com elas que vai ficar gravada numa plataforma de trabalho, aquilo ali tem muito valor. E você tem que pensar nisso a longo prazo. Essas pessoas podem te abrir portas Sim. inimagináveis. Conexões. Entendeu? Então, são conexões que você vai fazer. Você está num evento, você tem que trocar seu LinkedIn. Dá o seu cartão. Entendeu? Então, eu não estava preparada para aquilo. É o QR Code agora, você puxa o QR Code, já cai já direto. era. Sim, exato. Então, todo mundo ali naquela naturalidade, para mim, era uma coisa assim, gente, eu nem sabia que era importante, sabe? Eu tava completamente por fora. pergunta. Você falou de ser internacionalista. O que é ser internacionalista? E você acha que o brasileiro, hoje em dia, está sendo mais internacionalista ou... Olha, O que você acha? eu acredito que de uns 5 anos pra cá, sim. Mas quando eu comecei, né? Eu comecei a faculdade em 2013. Então, era uma coisa assim que eu falava, eu sou internacionalista. As pessoas falavam assim, quê? É o quê? Como assim? Vocês O sabem que o que é é? isso? O que você vai fazer? Vai ser então. diplomata, né? Nunca vai responder. Calma, eu Você tô vai ser curioso. diplomata, você vai ser ministra das Relações Exteriores. É isso, né? Eu poderia. Queria. Que também é uma carreira sabe? muito massa. Vamos chegar lá. Então, a profissão de Relações Internacionais eu considero que é uma das carreiras que mais cresce também. E tem uma tendência muito interessante a conectar outras áreas. Porque RI, você conecta com tudo. Você conecta com marketing, você conecta com tecnologia, você conecta com RH. Eu tenho colegas em diferentes caminhos, né? Porque a formação base deles é Relações Internacionais, com esse leque amplo que você vê economia, você vê ciência política, você vê publicidade, negócios, você vê várias áreas e você carrega isso, né? Tanto também pela questão dos idiomas que você tem que aprender e você se prepara com uma especialização mais específica. Então, você entra no mercado com uma bagagem muito bacana. Então, eu me encontrei muito por isso, porque eu consegui conectar várias áreas no meu perfil que eu não imaginava que um bacharelado poderia me oferecer. Porque vocês sabem que no Brasil isso é muito fechado, né? Uhum. Com Que certeza. legal, Não cara. sei se eu respondi a sua Respondeu? Opa. Respondeu? Tá, vamos lá. Última pergunta. Como você vê o dinheiro? É uma Olha. pergunta que a gente sempre faz para os convidados aqui. É complexo, assim. Eu não sei se eu tenho uma definição específica. Vocês esperam uma definição única? Não. Tem gente que acha que é algo... Eu, Eu, por exemplo... Nesse caso, como Eu a acho gente que é não... mais forte que religião. Eu, por exemplo, Santiago, pessoalmente falando. Porque eu acho que assim, atinge todo mundo, não importa se você é rico, pobre, não importa de onde você veio, qual país que você tá. Todo mundo tá em prol do dinheiro, de alguma forma. Sim. Para manter a harmonia e o controle, digamos assim. É que nesse caso também, o que a gente tentaria entrar, né, seria como que você utiliza, por exemplo, a sua formação, o seu conhecimento, né, para gerir também a sua renda, a sua parte financeira. Então, como isso afeta... Como isso afeta, vida, por exemplo, a sua vida tudo, pessoal. Porque, querendo ou não, todo mundo utiliza o dinheiro como uma ferramenta, né? Claro. O dinheiro hoje em dia é uma ferramenta. Então, você tem que saber gastar menos do que aquilo que você recebe. Se você gasta mais do que você recebe... E saber abrir mão também tem do alguma que... coisa errada aí. E Alguma saber coisa abrir errada mão não tá de certo. algumas coisas que você gosta, mas você sabe que você não precisa para viver. Com Isso. certeza. Não é necessidade básica. Então, a questão é realmente como que você utiliza o dinheiro na sua vida pessoal. E se você utiliza, por exemplo, o seu conhecimento atual na sua área Se para você gerir, investe isso para cuidar com do seu dinheiro. Porque, igual o Vitor falou, o dinheiro, por ser uma ferramenta, você pode colocar ele para trabalhar para você de diversas maneiras. Investindo em ações, investindo no seu próprio business, investindo em alguma... Numa pint, numa cerveja também. Investir na sua felicidade. Desde que Nas viagens de 99. Nas viagens de 99. Porque a experiência também é. É o plantão Ryanair. E você que hoje trabalha como consultora, né, autônoma, dentro da sua área, com seus clientes, como que você enxergou o dinheiro para transformar todo esse business que você tem hoje em uma realidade? Entendeu? Olha, eu costumo dizer que o que aconteceu foi além do que eu esperava. Se você me contasse assim há 10 anos, Janaína, vai acontecer tudo isso com você
e você vai transformar isso a seu favor, né? Inclusive os perrengues, que eu não entrei em tanto detalhe, mas muita coisa aconteceu. Não foi um processo lindo. Perrengue é passado. Sim. O importante agora é você A gente não conta, mas a gente sabe que existe. Mas a gente sabe que existe, É. né? Então, assim, eu trabalhei muito para que muitas coisas dessem certo e essa experiência veio com frutos muito positivos. Então, tudo que vocês veem no meu trabalho, eu sou muito transparente com os resultados que vieram e o dinheiro foi consequência disso. Não foi assim, eu vou fazer mentoria e vai ser o meu foco de vida. Foi crescendo, foi tomando uma dimensão maior, né? Então, as experiências que eu fui ganhando, inclusive as que eu tive aqui em um ano na Irlanda, que foram muitas coisas. Então, isso também agregou, isso também foi uma ferramenta importante. E hoje eu converto tudo que eu passei para ajudar na minha consultoria. São experiências reais e eu aplico isso para ajudar os meus clientes e para converter também na minha vida pessoal. Né? Então, eu sempre sou muito grata pelos meus seguidores, porque graças a eles muitas coisas boas aconteceram, não só de patrocínio, como de produto, como de mimo, como de clientes que chegam, a confiança que eu já recebi de muitas empresas. Então, Você que quer foi patrocinar, maravilhoso. fica esperto aí, tá disponível pra ser patrocinado aí. Mas você tem cliente gringo também ou não? Sim, Tem? sim. Assim, a maioria dos meus clientes, eles são de língua portuguesa, né? Porque eu crio meu conteúdo em português. Como eu falei pra vocês, eu comecei um nicho sem saber que ele ia chegar... Não, eu não tinha essa expectativa. Eu comecei a compartilhar um conteúdo numa fase muito depressiva da minha vida. E isso acabou tomando uma proporção muito positiva que me tirou de onde eu estava. Jamais, se você me contasse, eu não acreditaria. Não. Eu comecei a fazer isso de forma despretensiosa. Então, eu compartilhava minha história, dava dica das bolsas, compartilhava bolsas que eu ia encontrando. Criei o grupo do Telegram, criei o canal do YouTube. Você foi se encontrando nesse Foi, caminho. e eu passei a amar o que eu estava fazendo. Porque eu acho que você tem que acreditar. Entendeu? Sim. Se você gosta, se você tá fazendo um trabalho honesto, se você tá se esforçando, pra mim é impossível aquilo não te trazer um retorno. Não tem como. Pode demorar, pode não ser na proporção que você quer, na hora que você quer. Mas aquilo vai chegar, entendeu? Então eu me dedico muito todos os dias, muito mesmo, assim. Os bastidores é só quem vive, né? Pra saber como que... Às vezes que você pensa, eu vou largar tudo, mas aí você lembra, não, é muito difícil largar tudo. Tô com preguiça. Vamos continuar. Não tem como parar. Quando você ama o que você faz... E quando você ajuda também, né? Sim. A coisa melhor do mundo, na minha opinião, é você conseguir ajudar o próximo. E a ajuda vem de volta automaticamente. É muito louco isso. É muito louco isso. E começa a fugir do seu controle. Porque às vezes você atende cliente e você não lembra mais. E aí aquela pessoa vem, oi Janaína, você lembra de mim? Você fez a mentoria comigo há um ano atrás, eu consegui tal coisa. Eu fico assim... Eu ajudei, mas não sei quem foi. Nossa, como é quanto tempo? Que bom! Tipo, eu nem lembro mais dessa pessoa, mas que bom! Janaína, legal. Aproveitando que a gente tá falando das suas experiências, se quiser aproveitar esse momento agora para fazer um pouco da sua propaganda diante dos nossos antes disso, fala pra gente se você tem algum projeto futuro. Você tem trabalhado em algum projeto atual que você possa divulgar, claro. E aí depois a gente passa pro jabá. Pode ser. Olha, a minha ideia é impactar cada vez mais vidas, né? Então eu tenho uma equipe trabalhando comigo que está me ajudando nessa parte da expansão, porque eu sinto que o meu perfil, ele ajuda em muitas coisas, mas a minha dificuldade ainda é explicar tudo isso de uma forma prática. Porque as pessoas confundem muito isso de carreira acadêmica e carreira profissional. Então, por eu ter um nicho muito focado na acadêmica, que foi como eu comecei, eles pensam assim, não, só o lado acadêmico, então eu não quero bolsa, então talvez a Janaína não consiga me ajudar. Então, esse projeto é de aumentar o layout, o marketing, essa comunicação, né? Trazer mais conteúdo para o YouTube, com certeza é um plano. Eu vou fazer uma sequência de aulas gratuitas sobre diversos processos. Que legal. Sigam lá, hein, gente? Lá, @internacionalista pelo mundo. Instagram, YouTube, Telegram. Mas é conteúdo gratuito. O Telegram também é um grupo. Tem gente que cobra o Telegram. O Telegram é gratuito, meu grupo é gratuito. Cara, tá? E conteúdo gratuito, assim, na mão. É isso? Sim, eu coloco links de bolsas. Então, por exemplo, hoje abriu a bolsa que eu tive há 5 anos atrás na Espanha, né? Eu morei 1 ano na Espanha, morei 1 ano em Madrid com a bolsa da Fundação Carolina.
Então, hoje o edital abriu. Já tá o link lá no grupo pra galera que quer tentar, que quer se inscrever, que não sabe onde encontrar esse material, entendeu? Então, a carreira internacional, ela muitas vezes começa a partir dos estudos, mas ela não fica só aí, né? E isso é importante a galera entender. A gente tenta colocar o link aqui embaixo também. A gente, nas descrições dos vídeos. A gente coloca. Tá certo. E agora sim, né? Agora, Faz o jabá. Faz o jabazinho. Já. Então, gente, se vocês querem estudar fora, querem construir a carreira de vocês, ou querem buscar trabalho, precisa de ajuda com LinkedIn, com marketing pessoal, que eu acho que é o mais importante, você saber explicar bem o seu marketing pessoal, suas experiências, seu currículo, vai ser um prazer poder te ajudar. Então, @internacionalista pelo mundo em todas as minhas redes. Você vai estar lá encontrando e eu vou tirar a sua dúvida. Fechou. Show. O que eu ia perguntar? Você faz também entrevista com a galera? Um simuladão de... Sim. Aí faço. sim, meu. Então, Eu tenho sessão só para entrevista. tá no jeito aí, tá na mão. Hoje foi o dia que eu mais fiz essa sessão, inclusive. Foi. Porque muitas pessoas, elas erram na parte do currículo, corrige. Erra na parte de responder o recrutador, corrige. E aí fica aquele gargalo da entrevista. Então, quando você alinha os três, não tem como. Seu resultado vai ser positivo. Ainda tem dúvida? Bora lá. Não tem como. Se tá com dúvida, internacionalista pelo mundo. Olha lá. Chega. exatamente. É isso. Só clicar no link. É isso aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. O Murilo tá me deixando no vácuo. É isso, Você tá obrigado. me deixando no Janaína. Muito obrigado por Obrigada. hoje. Muito Ó, fez as obrigada unhas. pelo Segue a gente aí, convite. imagina, segue a gente Obrigado. na página do Instagram, no YouTube. O Facebook ainda não tem ainda. E por enquanto, só essas duas. Existe, mas tá parado. Não, mas não vai dar um jeito nisso. Mas Valeu, é isso aí. rapaziada. Sejam Até semana que vem. Né? Valeu! Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Até mais. Eles se preparam, eles erram bastante, sabe? Mas mesmo assim... Peraí, eu tô perdido, desculpa. Eu tô pensando... É muita coisa na cabeça, gente, pelo amor de Deus. Falou do planejamento, Tá, de planejamento. estudar antes de sair do Brasil. Aí, Sim. onde que você se perdeu aí? Até que não deu certo. É de propósito, é pra dar aquela descontraída.